Olá, pessoal. Estamos com mais um episódio do programa da série Pense Digital. Hoje eu tenho a honra de receber Vanderlei Abreu Júnior, que é o CEO da Storm Group, também bacharel em Sistema de Informação, engenheiro mecatrônico, e também mais conhecido como Storm, que em inglês a gente entende que é tempestade. Vanderlei, seja muito bem-vindo. Eu, como brasileira, tenho a honra de receber você no programa, pela sua representatividade no exterior. Para quem não sabe, Vanderlei é o famoso brasileiro que hackeou a NASA, teve a audácia e a expertise de hackear a NASA, e foi um dos primeiros hackers, né, ethical hacker, profissional sério de hacker, pentest, no Brasil, e hoje vai falar sobre a Operação Catedral, que foi a primeira operação contra a pedofilia na internet. Vanderlei, o programa é seu. Muito obrigado, uma honra estar aqui com você. Karina, eu vou explicar um pouco da minha trajetória aqui, falar um pouco, discutir um pouco como é que foram os primórdios desse mundo que hoje é a segurança de informação aqui no Brasil, e falar um pouco da minha trajetória também, porque ela meio que colide com a história da internet aqui no Brasil, né? Sim. Vou explicar um pouco da Operação Catedral. A Operação Catedral ela foi deflagrada, foram duas, na verdade. Na verdade, três operações Catedral. A primeira foi contra a pedofilia, as duas primeiras foram contra a pedofilia, a terceira foi contra crimes cibernéticos em geral. Sim. Tráfico de drogas, já não tinha crimes, a gente não tinha uma legislação específica para crimes cibernéticos, então a gente colocava vandalismo, tentava encaixar em outras coisas. Muito do que a gente fez orientou as leis que hoje delineam a cibersegurança aqui no Brasil, né? Combinando com a LGPD. Então, a gente tem algumas coisas que a gente tratava no passado de uma forma e hoje em dia trata diferente por conta desses aprendizados que nós tivemos lá no final dos anos 90. Ia perguntar o ano, né? De que ano a gente está falando, né? Porque passa 5 anos de informática, parece que foi 100, né? Então, a gente está falando dos anos 90, para a informática, praticamente ao começo. 1000 anos antes de Cristo. Exatamente. Entendeu? Em idades de informática, estávamos falando na idade da pedra, praticamente. Exatamente. Que é quando a internet entra no Brasil. A internet entra no Brasil no final de ano 95, começo de 96. A gente, essa operação, a primeira operação Catedral, ela começa em 98, final de 98 e vai até 2002. Vai até 2002. Nossa. Ela foi faseada, porque existia muita coisa a se considerar na época. A internet era um faroeste mesmo, uma coisa que você tinha hoje, que você faz camuflado, vai falar um pouco do hoje, mas hoje o que você faz, que você já sabe que é crime, etc., era broad daylight, né? Era ao vivo e a cores. Você tinha grupos de news groups, que eles chamavam, né? Grupos de notícia, newsgroups, que era um tipo de protocolo diferente da internet que você tem hoje, que tinha zilhares de fotos de crianças em posições pornográficas, era uma coisa assim de louco. Hoje você ainda tem, mas é muito mais escondido do que era antigamente. Você não entenda por volume. O volume era muito menor do que o volume que você tem hoje. Opa! Você tem muito mais volume de produção de conteúdo ilegal e tráfico e etc., do que você tinha em 1996, quando quase ninguém conhecia a internet no Brasil e no mundo também estava começando, né? A internet comercial, que eu digo, né? Não a internet acadêmica, nem a militar. Sim. Nós vamos nos ater aqui à internet que a gente conhece hoje em dia. Então, a Catedral, eu estava no começo da faculdade. Esse caso da NASA já tinha acontecido. Eu fui contatado por eu já tinha ido e voltado de lá, já tinha cumprido minha penitência. E eu fui contatado por um promotor de justiça que também era professor da PUC, minha faculdade,
que fez, que tinha uma denúncia do FBI nas mãos, né? A Polícia Federal não tinha, antigamente não tinha como, não existia nada de nenhum órgão que era responsável por combater crimes eletrônicos. Não existia. Você tinha começo da DRCI em São Paulo, daqui do Rio também, mas era uma coisa bem incipiente. Eles não aceitavam o caso direto, muito menos o FBI, né, que era uma competência da Polícia Federal, que nessa época não existia absolutamente nenhum órgão. Foi criado depois, inclusive, no NET, Núcleo de Repressão a Crimes de Informática, lá de crimes de rede de dados, que era um órgão ligado ao DELOPS, que ainda existia na época. Então, o que aconteceu? Eu, para ganhar uns créditos na faculdade, aceitei investigar, ver do que se tratava a denúncia, para explicar para ele o que era exatamente, né? Era uma denúncia de uma repórter chamada Marta Serra, cujo filho estava sendo aliciado, ou estava uma pessoa chamada Bob, que em tese era americano, a gente descobriu que não era alemão com origem israelense, e estava tentando aliciar esse garoto. Então, teve enfim, eu fui e mostrei para eles que o negócio era muito maior do que eles pensavam. É sempre assim, né? Quando você começa uma infiltração na investigação de pedofilia, alguma coisa que tende a ser uma quadrilha, por isso que é bom denunciar. Foi bom você falar isso, porque a polícia vai dar de cara com o que a gente chama de serendipidade. Você vai ver coisas que você não esperava e que a coisa é muito maior e você pode salvar mais pessoas, por isso que é a importância de denunciar isso aí. Exatamente. Então, nós tivemos aí a primeira catedral, começou em 98, eu com um computador na sede do Ministério Público, que tinha acabado de mudar de sede, tinha ido para Marechal Câmara, tinha saído da Erasmo Braga e tinha ido para Marechal Câmara, e aqui no Rio de Janeiro, desculpa, no Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, tinha acabado de sair de uma rua, de frente para o fórum, e ir para uma rua atrás do fórum. Sim. E eu ganhei uma máquina e comecei a trabalhar esse projeto. Quando eles viram que a coisa era muito mais vultuosa do que eles achavam que era, eles meio que travaram ali, né? O que a gente vai fazer e tal. Então, o promotor pegou, botou debaixo do braço, não, nós vamos até o fim. Vestiu a camisa, teve coragem, né? Vestiu a camisa. Então, você teve várias etapas, né? Eu fiquei filtrado na quadrilha para lavar dinheiro para eles, né? Descobri quais eram as contas de banco. A gente descobriu quem eram as pessoas que aliciavam aqui. Inclusive, esse alemão tinha um cônsul para assuntos culturais, se não me engano, chama-se Ari Scher. Só para entender, Vanderlei, a nível pericial, né, de investigação, existe lavagem de dinheiro na área de pedofilia? Não era só a pedofilia normal, na verdade, eles camuflavam tudo como adoção, venda de crianças para adoção. Então, tirava foto de criança, não é para adoção. Porque criança pelada, sendo molestada, era adoção. Entendeu? Era uma coisa horrível. Tinha até prostíbulo aqui que a pessoa vinha ver a criança. Isso é uma coisa... Ou seja, existia uma sugestão de adoção, mas, na verdade, era para adotar e abusar da criança, e não ser pai existiam e mãe. Israelenses, tinham toda uma cobertura, se dava toda uma cobertura, você tinha cartório, juiz, tinha uma cobertura geral para o processo de adoção ilegal. Sim, claro. A pessoa vendia, se tinha filho, só para vender. Só para você ter uma noção. Tinha $5.000 que a mulher ganhava em Catu, na Bahia, para vender o filho para adoção. Só que, no meio desse caminho, você tinha outras coisas, produção de foto, você tinha vários outros crimes que estavam sendo cometidos ali,
com a carapaça de estar fazendo bem para uma família. Isso é um absurdo. É um absurdo total. Foi bom, foi ótimo, tá vendo? Falar com quem sabe é outra coisa. A gente está no crime de pedofilia, é o que eu falo. A gente está falando de tráfico humano, tráfico de bebê, tráfico, canibalismo infantil, no mínimo deve ter isso, que até fiquei sabendo agora, né, dessa É capaz. incidência. Sinceramente, tinha determinadas coisas, e até foi um pouco pelo qual eu saí dessa área de investigação, Tem que porque aguentar. é uma coisa muito pesada demais. Eu tinha 20 anos. Por uma pessoa. Por isso que Eu eu falo que você foi corajoso, porque se tinha 20 infiltrar, anos, era para uma quem garota. trabalha com infiltração, a pessoa precisa, ela tem um preparo psicológico antes da infiltração, porque ela vai dar de cara com coisas que ela tem que fingir muito bem e depois se passar por. Então, é aguentar uma coisa, se passar por e reter informações. E você fez tudo isso sem ser policial e sem formação Exatamente. na área ainda. Por isso que Exato. assim, é uma admiração absurda que eu tenho e que as pessoas precisam saber como aconteceu, né? Pois é. Então, assim, tem bastante coisa assim que hoje são traumas psicológicos que você causa. Eu saí do Ministério Público porque eu não aguentava mais. Né? Não Sim, tem, eu não nasci para esse tipo de coisa, sabe? sim, Mas se alguém tinha que fazer, sim, porque se eu não fizesse, ninguém faria. Ninguém tinha sim, skill aqui no Brasil na exatamente. época Sim, para que isso acontecesse. E muito sim. mais trabalhar de graça, que foi um caso específico durante muito tempo. Então, assim, eu tenho um nível moral, eu nasci filho de militar, cresci dentro do meio militar, então eu tenho uma formação de que o Brasil está acima de tudo, o dever está acima de outras coisas, né? De Sim. dinheiro, de outras, da sua própria necessidade, que é o bem comum superpassa o bem individual. Né? E Então, você, como outras pessoas, tem que, né, quando lembrar do que viu, né, a quantidade de pessoas que você salvou, tirou daquilo lá. Acho que isso passa um pano aí nesse trauma, porque fica trauma. A pessoa, quando ela se identifica, ela se qualifica como humano, não tem como olhar para isso e tá tudo olha, eu vou bem. te Não, não falar tá tudo que na bem, época eu não mas tinha, você faz, né? na época eu não tinha filhos, né? Hoje em dia, eu tenho um filho, eu já pensaria de novo se eu faria alguma coisa dessas hoje em dia. Porque é uma coisa muito, assim, você vê o ser humano no seu pior, né? E ver isso Exatamente. com 20 anos, né? Saindo da minha adolescência, não Sim, foi muito fácil. Então, assim, eu vou explicar em geral que você teve tráfico humano, exatamente. certo? Mas pior do que isso foi ver que a maior parte dessas pessoas ficaram impunes. Por quê? Nossa Senhora. Porque na época você não tinha nenhuma legislação específica, internet não era meio Ah, de comunicação para exposição pública de foto. Você ter a foto não era crime. O crime era você divulgar em meios públicos a foto. E hoje já muitos é, né? Só diminuíam, deixando claro aqui que hoje é. já é você ter, Sim, produzir, qualquer coisa desse gênero é crime. A gente pegou em outros crimes que a gente até conseguiu provar e teve alguns juízes que foram a nosso favor e tal, mas a maior parte pegou uma pena de suspensão, suspendeu a pena, né, porque era menor que 2 anos, deu lá 4 anos, desculpa, que era a produção de imagens pornográficas, era uma pena ridícula, no ECA 241. E sim, o que a gente deixou de legado dessa primeira operação foi exatamente a lei ter mudado, a lei ter abarcado esse tipo de meio e ter aumentado a pena para 8 a 16 e ter, é, e ter não ter mais o fato de só mandar, né? Você receber esse arquivo também é sim, crime. sim, Não só produzir, como mandar e receber esse arquivo, com intuito de armazenamento, etc., distribuição, sim. também é crime. Então, assim, a gente mudou a lei, tá? Mudou a lei para que ela consiga, para que dali para diante as pessoas não ficassem impunes. Infelizmente, algumas pessoas, inclusive esse cônsul, ficou impune. Enfim. Wanderlei, me explica como é que foi
que tipo de materialidade, até o ponto que você pode falar, né? Que tipo de materialidade você obteve na perícia que você fez naquela época? Então, a força probatória, ela se dava por você receber uma foto da pessoa, né? Você receber ou com autorização do juiz. Eu hackeava a máquina, o juiz já dava essa autorização para hackear a máquina, ver quais eram os arquivos que tinham, e a pessoa pagava, e também monitorar a transação de pagamentos, né, por fotos. E aí a gente apreendia o computador e via que aquela mesma foto, e via o log de transmissão daquela foto no computador. Então você tinha a força probatória de entrada da foto ou saída da foto com os logs da própria máquina. Então a gente tinha esse casamento e foi assim que a gente conseguiu a força probatória para condenação em primeira instância. Já foi para a segunda, aí eles consideraram diferente, aí foi para o Supremo, eles consideraram a primeira e a segunda, mas o crime já tinha expirado, como acontece bastante vezes aqui, né? Você caduca o crime. A pena já era suspensão, então já teve 2 anos de suspensão, acabou. Meu Deus do céu. E assim, hoje, né? Como é que você vê hoje algumas... Você tem acesso a alguma coisa, você lê porque você é um dos melhores do mundo, melhores hackers do mundo. Então, como é que você vê algumas investigações que são feitas de pedofilia, de crime organizado, você, na visão de hacker, eu estou falando de teste de intrusão, eu estou falando de infiltração mesmo, às vezes o hacker tem que fazer infiltração, por isso que é importante falar que o perito não é um profissional de 1, 2 anos que fez uma formação, não dá, ele tem que ter no mínimo de 5 a 10 para participar de uma grande operação. Como é que você vê hoje? Você tem acesso a essa materialidade? Você vê alguns erros? Como é que você vê? Uma coisa interessante que as pessoas não estão considerando agora é que você ainda tem algumas técnicas low-tech, a gente chama de low-tech, as pessoas usam coisas que você usava no passado como FTP, protocolos que já morreram, Gopher, Newsgroup, para transmitir as informações criptografadas hoje em dia. Então, assim, a pessoa está muito preocupada com Dark Web, com redes de distribuição, de redes distribuídas de download, né? Streaming, etc. Mas eles esquecem que aquelas tecnologias do passado ainda são usadas. É o que eu falo, vai no mais simples. Começa do mais simples, não vai no mais complicado, não começa do mais simples. E o pessoal de hoje, né, os novos peritos, eles não veem essas tecnologias, nem conhecem. BBS, Exatamente. Telnet, são coisas que eles usam o low-tech para driblar com algumas tweaks, né, de tecnologia, criptografar e tal, para driblar as novas técnicas de investigação. Então, você investiga hoje, investiga Dark Web, investiga um monte de coisa e esquece que os newsgroups ainda existem. Entendeu? Às vezes está na sua cara uma coisa e você está se matando para ver uma coisa do outro lado. Tem muita gente passando a usar tecnologias antigas, transferência de disquete, às vezes, para... Olha aí, olha que interessante. Disquete, olha do que a gente está falando. Disquete, eu acho que ele é... Antes dele, como a gente tem o quê? Perícia num disquete hoje? Será que a Polícia Fita, Federal... só falta para pedófilo usar fita. Só está faltando isso, usar fita de mainframe. Tem que mainframe... Entendeu? Só que eles usam uma compressão em criptografia nova, que cabe, várias fotos cabem dentro do disquete. Várias fotos cabem dentro de newsgroups low-tech. Então o nego usa modem. Usa um modemzinho para transferir foto de um lado para o outro. Então... Usa BBS, ponto a ponto. Então, assim, como é que você vai entrar hoje numa BBS? Fala para mim. Só se você for um perito a nível de Vanderlei, né? Só se você tiver um conhecimento de base muito bom, né? Você já viu algum computador na Polícia Federal ou na DRCI com modem? Bom, eu não entrei lá ainda. Não tem.
entendeu? Os peritos de hoje nem sabem o que é isso. Modulador e demodulador de voz, entendeu? Usam muito esteganografia, imagens Exatamente. comuns que se transformam em coisa. Você tem leilão de filme. Você entra Leilão numa de BBS, filme, que é isso? o cara compra uma rede de internet, e as pessoas conectam na máquina via Telnet. Telnet, olha o que a gente está falando. Telnet com Kerberos 5. Então, era um negócio que você protegia a Telnet de invasão em termos de criptografia. E eles veem o streaming direto da máquina do cara. Eles pagam, tem ferramenta de leilão online. Aí é que eu queria chegar, Vanderlei. Criança sendo estuprada. Você tem uma noção de quão doentes são essas pessoas. Eu queria a sua opinião como investigador, porque só deixando claro, quando você tem um perito computacional, antes dele ser um perito, ele tem que ser um investigador. Se ele não for investigador, se ele não tiver aquele feeling de investigação, ele não faz a perícia, não adianta botar, ele é um ferramenteiro. Então, assim, eu já te digo que você não foi selecionado à toa para essa missão da catedral, né? Porque esse promotor viu esse feeling investigativo, além do comum, fora a sua expertise analítica, computacional e tal. Você me falando tudo isso, vendo pessoa, eu sei que tem até quase que assinatura de plano. Até hoje ele me chama de agente secreto. Meu agente secreto. Não, mas é perfil de agente secreto. Tanto que, às vezes, eles pegam uma pessoa, transformam uma pessoa X num agente secreto, porque ele tem aquele feeling que eles precisam, não é a ferramenta, ele aprende depois, né? Mas, assim, você vendo, eu preciso saber uma coisa. Hoje em dia, como é que é o perfil de conhecimento informático, computacional, do usuário final, do pedófilo, nojento, horroroso, asqueroso, e do fornecedor de pedofilia? O usuário, em geral, ele é orientado. Ele é uma pessoa entre 35 e 60 anos, tá? Você tem muita gente nessa faixa etária. Sim, até 70, mas eu já peguei 70, 75, mas entre 35 e 60 é a faixa etária que você tem mais pedófilos. Tem um conhecimento médio de informática, mas ele é muito bem orientado pelas pessoas que vendem esse tipo de coisa. Então, existem grupos especializados nesse tipo de entrega, né? Nesse tipo de crime. E, assim, o Brasil tem muitas crianças vulneráveis. Nossa, o Brasil é o segundo no mundo em pedofilia, segundo. Exato. E, assim, eu tenho um trabalho com a Childhood Foundation, da Rainha Silvia, que é exatamente mapear as áreas onde você tem mais pequenas vulneráveis. Então, você tem as favelas de São Paulo, e que as crianças, elas são muito sujeitas a esse tipo de coisa, porque o predador, ele se faz de criança. Hoje você tem deepfake, ele pode falar e se mostrar como se fosse uma criança para aquele negócio. Então, assim, os pais não estão ligando, porque tem outras necessidades. Um ponto interessante. Os pais diretamente, porque, a mãe precisa sair para comer, para comprar comida, né? Para trabalhar, para comprar comida. Exatamente. Você priva a criança de necessidade. A criança toda criança tem um celular. Tem. Entendeu? Que já é um erro, né? Tem criança mesmo, criança que não deve ter celular. Não deve. Então, aí o que acontece? Mas o pai deixa, porque é muito mais fácil controlar a criança, deixar a criança lá achando que a criança tá segura dentro de casa, brincando no computador. Não está nada segura. Não está nada segura. Então, assim, isso é muito preocupante, porque isso expandiu o mercado deles, entendeu? Claro, claro. Expandiu a produção de hoje, qualquer lugar tem uma câmera. Entendeu? Você pode botar uma câmera pequenininha, você pode usar sua câmera do celular. Qualquer celular tem câmera. Então, a produção ficou gigantesca. Sim. E os meios de entrega desse material são cada vez mais sofisticados, ou menos sofisticados, que é legal também. Entendeu? Eles usam
uma mistura de tecnologias novas com tecnologias antigas para entregar essa informação. Então, um mercado que se multiplicou ao longo dos anos. Não melhorou nem um pouco, piorou bastante. Você hoje tem pessoas muito boas, especializadas em investigação em algumas áreas, né? Dentro da Polícia Federal mesmo, conheço vários, na Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro também, São Paulo. Mas o que acontece? É um trabalho de enxugar de formiguinha, né? De enxugar gelo. Uma assim, eu acho que a pior incentivo para a pedofilia, na minha opinião, é você não ter pelo menos 15, 20 anos de cadeia. Pois é. Tá? Porque você coloca 10 anos de cadeia, a gente sabe que o pedófilo, na minha opinião, até como especialista forense, é um predador em série, porque ele faz a mesma coisa, com o mesmo perfil de vítima, em série. E você dá certeza da impunidade quando você tem um computador. Exatamente. Aquela frieza do computador, né? Você dá certeza para o cara da impunidade. Ele acha que está impune ali. E na maioria das vezes isso é verdade, porque assim, a verdade é que crime em favela, em lugar de criança com vulnerabilidade, você não investiga tão bem como se fosse uma criança branca da Zona Sul do Rio de Janeiro. É verdade. Tem essa questão também. Essa é a verdade, entendeu? Então, assim, é brabo, é complicado. Então, e a gente tem um grupo de crianças vulneráveis enorme. Não, eu acho que todas são, né? Eu acho que todas são. É por isso que só para você ter uma noção, um cartório, a criança nem nascia. Assim, você pegar a criança, ela era registrada como morta. Entendeu? Para ir, como morta porque ninguém vai procurar, né? E pegava outra certidão e abria para ela poder viajar. Então ela era registrada como natimorta na cidade e como carioca para poder viajar, entendeu? O juiz já dava despacho. Era uma coisa. É uma nojeira. Então, assim, quando eu digo não coloque fotos de criança na internet, a pessoa acha que nós, da área investigativa, pericial, a gente está neurótico, exagerando. Não estamos. Eu vi agora uma entrevista... Assim, tem que monitorar, mas é difícil. Eu entendo uma mãe. Agora, como o número de crianças, você tem que ver o número de crianças desaparecidas. Eu ia falar isso, eu coloco a pedofilia e o tráfico de criança nesse desaparecimento aí. Exato. Depois da internet, com a progressão da internet, o número de crianças sumidas, desaparecidas, ela sobe. É proporcional, é interessante a coincidência, né? É muito interessante. E assim, é um tipo de crime que vai continuar se multiplicando até a gente ter uma rede eficiente de combate a só isso. Entendeu? Que não tem, esse tipo de predador, esse tipo de pessoa... Exatamente, você falou a palavra que eu uso. O pedófilo é um predador sexual. Exatamente. Não venha me falar que é uma condição... uma pessoa que assassina, uma pessoa que é narcisista, psicopata, ele também tem uma condição. Agora, pelo que a gente entende da dinâmica dele computacional... ele erotiza, ele finge que é uma coisa, ele lesa uma criança e cinicamente ele vai para outra, né? Até se passa por um antipedófilo. Então, você não pode dizer para mim que uma pessoa dessa não deve ser tratada com traços de psicopatia, porque ele não está nem aí para o outro lado. Ele concluiu o fato, ele pula para o outro. Eu devo tratar. Eu não sou psicólogo. Então, assim, o que eu digo é o seguinte, se não tiver pessoal especializado nisso, em crimes desse tipo, dessa ordem, entendeu? Que se quer entrar mesmo na cabeça do cara, você tem os profilers americanos e tudo mais, você tem que ter uma área, uma divisão de proteção à criança e adolescente específica para a internet. Exatamente. Para entender o modus operandi desses caras. Exatamente. E combater diariamente isso. Exatamente. Eu acho que... Não só isso, mas estar dentro das ONGs, dos órgãos que protegem essas crianças, e que tem uma comunicação com a sociedade civil também.
Porque A eles estão lá educação, dentro da né? A favela educação é tudo. vendo esse tipo de coisa, entendeu? Sim. Eles estão lá dentro da favela, tem que se valorizar esse tipo de profissional também, que a maior parte das vezes é muito desvalorizado, não Sim. só na Polícia Federal, na Polícia Civil também, não tem condição nenhuma, não tem instrumento, não tem nada para cuidar desse troço. Ainda tem que cuidar de outros casos diferentes, desde lavagem de dinheiro de Exatamente. Lava Jato até pedofilia. Não é o mesmo perfil. Não é o Não, mesmo perfil de crime. não. Não é o mesmo perfil de gente na internet que cuida disso. Entendeu? Então, assim, Exatamente. tem que ter pessoas especializadas. Eu, particularmente, não vejo isso. Pode até que ser que haja no Brasil uma divisão dessa, não sei. Eu estou Não tem. longe dessa Você tem de parte. homicídio e tem desaparecimento. Agora, divisão específica, por exemplo, de pedofilia que deveria ter pela incidência, eu não vejo. Já passou da hora. Crime contra criança e adolescente ligados à internet. Sim. Entendeu? Esse específico é um crime que acontece muito, é muito frequente. E, assim, é um cara muito específico. Eu Exatamente. provei há 20 anos atrás que você pode fazer alguma coisa contra esse tipo de crime. E Sim. é feito. Eu vou dizer, tem operações grandes, a Polícia Federal, etc. Mas, cara, você está multiplicando isso. Os mesmos peritos que fazem lavagem de dinheiro fazem pedofilia, fazem jogo Sim. online, fazem várias coisas diferentes. Não dá crime financeiro com criptomoeda, tudo é o mesmo Sim. cara que faz. E assim, são coisas completamente diferentes, entendeu? Em termos É de perícia, em um. termos de força probatória, em termos de investigação. Entendeu? Então, assim, não dá para marcar o mundo com as pernas. Ou você cria uma divisão dentro da Exatamente. Correto. divisão de Perfeito. cybercrime, como o FBI tem, ou vai ser difícil, porque você vai continuar enxugando gelo. É, Mais do que é. você já enxuga, entendeu? É. Você Você está tem que desprendendo colocar o dinheiro e tempo. mínimo. As pessoas têm que ter medo de fazer Sim. isso. Medo. Porra, ele tem que ter certeza absoluta, doente, o que você quer que ele seja, mas hoje é fácil. É fácil ter acesso, é fácil praticar o crime. Então, porra, vamos pegar meia dúzia, tem 1 milhão, entendeu? Então, é o que eu É falei. muito mais fácil você. Eu não sou psicóloga, né? Sou especialista em psicologia forense, ou seja, a parte criminal, né? E quando você tem um perfil com transtorno de caráter, de personalidade, distúrbio, em que ele tem consciência do que ele está fazendo e ele se aprimora, que é o caso do pedófilo, e quando você paga para isso, que é o que acontece, que a gente está vendo, ele paga plano, entendeu? Ele é orientado. Então, quando você tem uma orientação para cometer um crime, que é isso que a pessoa faz, quando fala para ele, ó, faz assim, 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 é a mesma coisa que o tráfico orientar uma pessoa a vender droga. É a mesma coisa, é a mesma gravidade. E você tem computador. Então, ele participa disso, você Você concorda? treina essa Ele gente de participa. pedofilia. Ele é o beneficiário, Deus me livre, mas ele é o usuário final, mas ele participa, ele faz parte dessa organização. Porque ele Isso. traz lucro para o Sim. começo da pirâmide. Então, Ele não é um assim, ele não doente, é. não é uma pessoa que é como viciada em drogas, por exemplo. Não é. Não, não. Não, esse cara é um cidadão deletério à sociedade que deve ser Exatamente. tratado como um tal. E mais do que isso, ele é uma mente muito específica. Ele não é Perverso. igual ao usuário de droga, que não é igual a Sim, um traficante, que não é. Ele comete crimes que vão repercutir para toda a vida de uma pessoa. exatamente. É o que eu É falo. É pior do que ardiloso. homicídio. É É pior do que ardiloso, homicídio, é cínico. entendeu? Então, Então, assim, assim, é muito difícil. o pedófilo é nojento, tá? Então, a gente Psicólogo, tem que tratar psiquiatra, se não dessa gostou, forma, de uma azar. forma especializada. Tem que cuidar disso, principalmente no que tange à comunidade carente, à pessoa, Exatamente. à criança em situação vulnerável. Acho que Eu esse é o acho, recado que a gente tem que dar para tratar os crimes da mesma forma, porque ele vai pegar uma criança, 2, 3, lá na favela, depois vai para a Zona Sul. E a vida dessas crianças vale a mesma coisa. Então não pode tratar com desdém, porque
um caso de desaparecimento de um filho de uma pessoa em situação vulnerável, entendeu? Eu acho que esse é um problema. A sociedade ela só olha muito para um lado da moeda e, porra, esse lado da moeda está muito, muito carente de... Triste, né, Wanderlei? É triste. Mas é verdade. Tenho duas perguntas para você, inclusive você já chegou nela, né, para variar, sem eu já abordar. A gente tem uma situação em perícia, a gente tem uma situação aí de pessoas espionando as outras no celular, usando softwares espiões, né, pseudo-espiões. Eu queria saber a sua visão dessa situação que extrapola muito a realidade. Não falo da Polícia Federal, que tem acesso, se justificado e autorizado em juízo. E, perdão, queria a sua opinião sobre a tão falada Brainnet, que é uma coisa que está me tirando o sono. Inclusive, foi feito o implante, assim dito agora, não sei se já tem, cerebral, para essa intranet e internet de cérebros. Né? Se a gente chegar nesse ponto, a gente está lascado. Eu já tive me perguntaram, engraçado, me perguntaram isso outro dia. Você poder hackear seu cérebro, né? Mas foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi sobre a Brainnet. Fala, meu irmão, você já é hackeado todo dia. Né? Agora, você imagina você poder manipular as suas ondas, as suas atividades elétricas. Você manipula todo dia, a mídia já faz isso há anos. Isso. Agora, fisicamente é muito grave, o Wanderlei. Acontece, você sabe que o marca-passo pode ser acessado via Wi-Fi. Ela pode matar uma pessoa à distância. Entendeu? A internet das coisas, ela já faria isso na saúde. Você mata uma pessoa num carro, dentro de uma casa, trancando com gás, você faz isso na área de saúde, à distância. Agora, quando aquela coisa entra dentro de você, se não é para a pesquisa do Dr. Nicoleles, né, que é para fazer o cérebro ter vamos dizer, uma mecânica melhor, para fazer um braço que não funciona, mexer. Desde que o ser humano pegou e bateu na cabeça de outro, nada do que é inventado para o bem não pode ser usado para o mal. Não, é por isso que eu fiz um artigo disso. Então, eu queria, assim, a primeira coisa que eu pensei como forense é assim, eu quero entender, a hora que a gente for periciar um crime, seria quase que um estupro, né? Não é nem uma perícia, é um estupro no cérebro. É difícil. Olha, eu vou te dizer, a gente participou de uma parte do projeto Neuralink, que é o até dá uns problemas lá, mas eu acho que eu posso falar um pouco que, assim, a gente já é violentado midiaticamente todo dia. Sim. Tem cada violência que o nego faz com o meu cérebro todo dia que eu preciso escutar. Tem gente que tenta fazer com o meu, aí você finge que está aceitando, porque tem coisa que se confrontar, principalmente um perfil doentio, o pior é que eu não posso falar, tangente. Porque senão eu saio do politicamente correto, sou cancelado nas redes, é um problema sério. Mas é uma violência emocional ver determinadas coisas hoje em TV, rádio, etc. É um insulto à inteligência. Pois é. Então, assim, eu acho que já devia ter um crime de violência midiática há muito tempo, entendeu? Porque, cara, insulta o meu direito de ser humano, determinadas coisas. Eu não posso ser... Tem coisas que, cara, não dá para entender. Não dá, sinceramente, eu não sei porquê, mas me comparar com um determinado tipo de pessoa, porra, é tão triste. Entendeu? Rui Barbosa já dizia há mais de 100 anos atrás, de tanto ver triunfar as unidades, um homem, né, conhece essa coisa, né? Então, a gente quase desiste de pensar, porque, pô, não adianta. As unidades estão vencendo mais uma vez.
Tá bárbaro. Eu coloquei essa questão de propósito para provocar, porque quando eu vi a pesquisa do Dr. Nicoledes, não estou criticando, ele fez para a medicina, mas a gente tem esse CEO aí que já fez o teste com o macaco, coitado do macaco, né? A nível de, entre aspas, telepatia, fazer uma pessoa jogar com a outra. Isso só tem uma funcionalidade boa quando uma pessoa for cega, surda, muda ou imóvel. Se não for para isso... Tem vários usos comerciais. Não, é isso que eu estou falando. Se é comercial, não é pesquisa, porque ela tem que servir para a sociedade, a definição de uma pesquisa. Então, a gente não está falando de uma pesquisa. Não existe nada hoje, sinceramente, assim falando, é muito difícil você ver uma pesquisa, principalmente em termos de informática, engenharia, etc., que não tem uma aplicação comercial visível. Sim. Inclusive, eu sou patrocinador do Media Labs, tem várias pesquisas em social physics, que chama, né? Essa parte de Cambridge Analytics e tal, que, cara, você direciona, você vê uma coisa, eu vou extrapolar isso, porque o Neuralink é lá no fim. Assim, a gente tá 20, aqui você anos, pode, tá? Aqui nesse canal você pode. Então, assim, a gente está há 20, 30 anos de alguma coisa efetivamente comercializável nessa parte de internet neural. Agora, de fato, nós estamos vivendo, na era da informação, uma coisa interessante. Se você fala muito Bolsonaro, 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 não importa se você seja Lula, você só vai ver notícia do Bolsonaro. Uhum. Concordando ou não, você está falando tanto no cara que você vai... E se você, ainda por cima, escreve a favor do Bolsonaro, você só vai ver coisa a favor do Bolsonaro. Você vai acreditar que o Bolsonaro é um deus, um mito mesmo. Tem alguma máquina também entendendo você lá. E ao contrário também. As máquinas hoje eles são responsáveis por radicalizar. Eu acho muito engraçado falar de radicalização, um que matou o outro, não sei o quê. Isso é culpa da mídia, das redes sociais, do mundo que a gente vive hoje. Porque você não tem direito ao contraditório. Se você fala A, você é fascista. Se você fala B, comunista. Não, você é comunista. Então, assim, você não tem direito ao contraditório. Você não pode concordar com uma coisa e discordar com outra. E se você concordar com um e discordar com outro, você é questionado. Ou você tem que se alinhar ao algoritmo. Entendeu? Você tem que se alinhar ao algoritmo, porque senão você é cancelado pelo algoritmo. Entendeu? Quem controla a tua vida hoje é as redes sociais. Bom, a minha não, de algumas pessoas manipuláveis. Sua no sentido genérico. A minha, a sua, a do Birajara, um beijo para você, o Birajara Fábila, também. Grande beijo. Já chegando uma bicuda, né? Então, pô, se controlasse a rede do Birajara, então... Nossa Senhora! Bira é bravo. Mas vamos lá. A gente tem... Isso tem que acabar. Você teve uma experiência que foi uma entidade de inteligência artificial ser educada pelas redes sociais. Ela se tornou, em um dia, racista, chauvinista, machista e extremamente radical religioso. Em um dia, as redes sociais transformaram uma entidade de racista, chauvinista e maníaco religioso. Então, assim, o que é o ser humano? É isso aí, entendeu? Se você não está lá nas nulidades, você está ferrado. E isso é exacerbado em um limite tal que tem que ter controle. Não tem marco civil, não tem nada... Tem uma lei, mas, na verdade, parece que existe lei para dizer que tem. Porque, por exemplo, como é que você diz para mim que pornografia infantil é crime? Não existe pornografia infantil. Porque a criança não consente, voltando ao que a gente está falando. Então, assim, o abuso infantil já é crime, então não precisava de pedofilia na internet. Não precisava disso, era só cumprir a lei.
uma violência invulnerável. Mas, assim, isso é um cúmulo do negócio. Até tem gente, inclusive, que defende isso. Eu acho assim, cara, que mundo é esse? Não, Mas, não. assim, Eu vou voltar ao que você estava falando, da questão da manipulação. A Brainet, ela, para quem tem noção do que está acontecendo e da capacidade computacional, quando você fala em Brainet, a gente quase surta. E não tem como não surtar. Porque a gente já falou, está vou te acontecendo, não falar, vai acontecer, já está acontecendo. exatamente, eu tenho muito medo de hoje você ainda tem um poder decisório de acreditar naquilo ou não. Mas como você é massificado com um determinado lado de notícia, você Sim. acaba acreditando que aquilo é verdade, você não tem contraditório. Entendeu? Eu vejo muitas televisões, canal de notícia, e, cara, não, você tem que acreditar nisso, tem que acreditar nisso, mas cadê o contraditório? Você chama a mesma pessoa para falar a mesma coisa. Toda vez que você precisa de uma opinião sobre um determinado assunto, você não chama uma pessoa X, uma pessoa Y. A pessoa Y já é descartada ou é esculhambada no ar. Por isso que eu te Entendeu? falei Então, assim, você falou, eu não ninguém sou vai. psicólogo, eu não sou psiquiatra, não. É o forense que vai falar para mim, o psicólogo já falou de pedofilia, é um assunto, eu falo disso porque é a maior incidência que a gente vê na perícia, para a gente. Eu chamei um psiquiatra, Júlio Fontana, chamei Marden Filho, que é psicólogo, chamei Heitor Jorge, que é delegado, chamei você, e vou chamar mais um para falar de pedofilia. Então, nós temos seis profissionais para falar de pedofilia, porque essas 6 pessoas estão nesse universo, elas precisam ser ouvidas. Quem vai ter mais peso, eu acho que deveria ser a vítima, na minha opinião, porque é ela que recebe o dano. Então, quem sabe do peso e de penalidade deveria ser a vítima. Às vezes nem tem noção, só vai ter noção Isso eu anos falo para depois. qualquer crime, tá? Eu falo para qualquer Mas eu vou crime. te falar, é complicado. Esse negócio de BrainNet, né? Essas coisas, elas estão muito longe ainda de se tornar um fato concreto. Sim, Tá? massa. O problema de mapeamento do cérebro é que o meu azul não é o seu azul. Quando eu penso em azul, por isso é engraçado, quando você sonha com uma cor azul que é diferente da minha. Com certeza. Entendeu? O nego diz que você sonha preto e branco. Não, não sonha preto e branco. Você sonha com azul, que é diferente do meu azul. Porque você não está tendo quando você fecha o olho e pensa no azul, você não está tendo não está vendo o azul que vem. Pode ser azul marinho, pode ser bebê, percepção pode ser esse visual. azul que você está vendo aí. É o azul que se fixou no seu cérebro, que era o azul. De acordo com a sua Entendeu? vivência, então, assim, né? as informações o estímulo daquela informação é gravado de forma diferente para cada cérebro. E você precisa de uma máquina muito grande, computacional, para mapear um cérebro todo. Então, assim, e traduzir aquilo para azul é uma coisa complicada. Então, assim, você vai precisar de um apoio computacional muito grande que não existe hoje. Entendeu? Funções muito simples, funções motoras, que é do sistema nervoso parasimpático. Tem umas coisas muito de coisa. Quando você começa a raciocinar, entendeu? Criar raciocínio em cima de movimentos muito simples, né? Criar ideias, sonhos, coisas Cada mais complexas. raciocínio é um algoritmo e pensamento é Imagens, sintaxe, etc. né? Não existe capacidade computacional hoje para você fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, vai existir. Hoje não existe. Tá? Principalmente redes rápidas. O IoT vai ajudar muito nessa parte, porque você vai processar em outro lugar aquele troço e trazer quase em tempo real. Então, mas estamos longe disso, tá? Longe. Agora, você manipulado todo dia. Você está perdendo o senso crítico, que é o pior de tudo que pode acontecer no ser humano. E foi bom você falar isso, Vanderlei, porque a rede social ela tem uma questão hoje que eu, inclusive, não levei em consideração para criar essa série, que é uma coisinha chamada audiência. O que é audiência para quem já trabalhou com planejamento estratégico? Hoje na internet é a visualização e os likes, né? Eu não vou impulsionar nada porque eu quero que a pessoa entenda quem eu estou entrevistando e o que eu estou falando. Quem acessou, até porque não dá para eu conferir quem acessou e se foi verdade que a pessoa viu. Então, essa audiência eu acho duvidosa. Então, você falou de manipulação, a audiência é uma forma de manipular.
Porque você olha, tem 2 milhões de visualização, pode ser péssima. Eu vejo entrevistas excelentes da Marília Gabriela, enfim, com repórteres que já morreram, com pessoas em memória, que não têm audiência nenhuma. E eu vou acessar do mesmo jeito, porque o conteúdo é muito bom. Eu não estou preocupada em quem acessou, eu estou preocupada com aquilo que eu estou vendo. Outros conteúdos que ofendem a natureza humana, você tem uma audiência maravilhosa. Né? Enfim, é isso. Sempre houve esse negócio no mundo. Eu tenho uma coisa engraçada que teve um sketch, né, do De Volta para o Futuro, que chegam, quando o Marty McFly chega junto com o doutor. Então, nós temos várias coisas que no passado vocês previram e tal, mas a maior delas é isso aqui. Aí bota nós temos todo o conhecimento humano na palma da nossa mão. Hoje você pode acessar. E o que vocês fazem? Então, vocês devem ser gênios. Vocês devem ter acessado, se toda criança tem acesso a qualquer livro de Tolstói, a Tom Sawyer, traduzido, lido, etc. O que vocês fazem hoje com isso? A gente vê gatinho fofinho. Um dos objetivos, entre aspas, da Brainnet é você vender o seu conhecimento e alguém fazer esse download em tempo real, tipo, eu quero todo o conhecimento, por exemplo, de hacker. Tipo Matrix. Cara, ó, pode esquecer que isso aí tá longe. Não, mas é a intenção. Se a gente fosse pensar o que a gente tem hoje há 40 anos atrás, o cara ia achar que você é maluco e você tem, mas... O Arthur C. Clarke previu, ele tem na série da Odisseia, 3001, Odisseia Final. Que no ano 3001 todo mundo seria careca e usaria toucas neurais. É um negócio que você vai demorar um pouco, mas o ser humano é doente o suficiente para isso. Então, assim, de certa forma, você pode acabar com a espécie humana, né? Porque, você vai perder o direito de mentir. Sim. Porque, às vezes, nem precisa. De vez em quando então, é bom. Então, a Brainnet, eu fiz um artigo sobre a Brainnet, que ela me remete as pessoas podem rir, mas o personagem que não conhece, que é o Lex Luthor. Ele queria isso, criar um monte de androide, pessoas que ele poderia controlar a mente para fazer tudo o que ele queria. Eu acho que mais ou menos isso já acontece, né? Não, tem. E a gente tem um personagem que é puramente a definição da Brainnet, que é como é que chama? Agora eu esqueci o nome, que vinha lá de Krypton, ele se transformava... Brainiac. Na hora eu lembrei do Brainiac, porque o conceito de Brainiac é exatamente o que ele faz, ele pega lá o conhecimento total, só que... Ele tem uma toca neural, não, ele é verde, tem uma toca neuralzinha dele. Não. Ele espicha o dedo lá, então ele suga o conhecimento de memória e de técnico da pessoa, e ele se passa por uma pessoa para enganar os outros. Então, entenda que esse conhecimento na série foi para um psicopata. Já é um belo de um recado. Na hora que eu vi a definição da Brainnet, eu lembrei do Brainnet. Você tem uma droga, tem vários filmes sobre isso. Tem uma droga que você vende, você é viciado em experiências de outras pessoas. Então, o cara se jogou na montanha e morreu, cometeu suicídio. E a família dele, para ganhar um dinheiro, vende a experiência de se matar. São uma das duas coisas mais bizarras. O cara era viciado em morrer. Então, assim... Imagina onde pode chegar isso. Um psicopata vender assassinatos em série. Você não precisa necessariamente cometer crime. É bem colocado isso que você falou, já existe. Só que era analógico, né? Isso que você está falando é uma Brainnet analógica. Uma venda de experiência, tem tanta coisa que pode ser feita com esse troço que me assusta. Então, eu espero que não seja no meu tempo de vida. 2. Eu também já espero ter partido, outra encarnação, sei lá. Espero que a próxima geração tenha que pensar nisso e não eu mais, porque já tem muita coisa para pensar antes, no mundo Exatamente. E no mundo virtual hoje, para delinear leis de pensamento, tipo Minority Report e tal. O que você pode ver, o que você não pode ver.
Porque, pô, hoje você assiste, tem Face da Morte e tal, você pode assistir um assassinato. Agora, você vivenciar um assassinato como a vítima e como... Nossa, não foi bem colocado isso que você falou, foi bem colocado. Será que Vanderlei, eu agradeço a sua participação aí, né? Você tem uma extrema vivência, extrema visão aí de pessoa, né? Como aquilo que eu falo, pessoa que investiga e entende de computação, ela entende de pessoa, de gente, comportamento criminal, né? E a gente encerra por aqui, convido a todos aí para acessar Storm Group. Programa Grito Mudo. Predadores sexuais e a internet. Com Karina Guimarães.